E o Senhor determinava que fizesse um grande clamor por Jair Messias Bolsonaro. Ainda este ano, um apocalipse irá acontecer. E todas as guerras que ele empreitar, ele será vencedor. Alguns irão apostar que não irá acontecer. Esses irão se arrepender. E o Senhor dizia: haverá mortes através da mão deste homem. E o universo verá. E tinha o nome ONU muito grande. Eu vi muitas mortes. Eu vi muitas mortes e prisão perpétua. Eu vi a saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro e Deus dizia o seguinte: eu determino que a oração e jejum possa ser muito, mas muito séria, porque ele está correndo perigo de vida. Isso eu disse, ele está correndo perigo de vida. Após a prisão de Nicolás Maduro pelo presidente americano Donald Trump, acendeu um alerta na nação brasileira. Ele irá buscar Bolsonaro e salvá-lo dos ditadores do Brasil. A ação no Brasil foi profetizada e muito em breve vai acontecer. O presidente americano Donald Trump vai intervir em favor de Bolsonaro e será em breve. Confira esta tremenda revelação de Deus para a nação brasileira. A palavra do Senhor diz em Zacarias 8:18: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O apóstolo Reginaldo Rolim, na live do dia 18 de setembro, entregou uma tremenda revelação profética à nação brasileira. Deus mostrou ao seu servo que Bolsonaro corre risco de vida. Ele viu ainda que a diplomacia mundial será rasgada e muitos descerão à cova. Jornais de todo o mundo irá divulgar. Haverá mortes e prisão perpétua, mas Deus irá intervir no Brasil e livrará todo o seu povo contra esses homens do mal. Confira! Mas antes, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Mas isso foi muito mais forte que um sonho, porque eu estava sonolento, mas eu sentia uma presença muito forte. Era como se eu tivesse sido arrebatado de espírito e eu fui para um lugar. No lugar que eu fui, era como se fosse uma mesa, mas essa mesa eu não via mesa, eu vi uma luz que era uma luz muito forte, que tinha cadeiras, mas eu também não via cadeira. Eu via só luz, mas eu via anjos de Deus sentados, porque era totalmente iluminado. Pessoas como a minha pessoa, totalmente iluminado. Né? E tinha duas pontas, né, com totalmente iluminado. E aí veio aquele arrebatamento de sentido, e naquele momento, né, o que estava na ponta do lado direito disse o seguinte: Reginaldo. Aí quando falou essa palavra Reginaldo, aí eu paro, porque só quem me chama assim é Deus. Reginaldo, escreve tudo que você está vendo. E aí era como se tivesse uma caneta, né? E eu pegava com as mãos e eu começava a escrever o que eu via, porque tinha algo na minha frente, eu conseguia ver. Lembra quando eu estou na frente do computador e aí de uma hora para outra aparece algo e eu me assusto e eu começo a ler aquilo que está escrito, espiritualmente falando? Olha, a data de hoje é o quê? Hoje? 18 de setembro de 2025. E o Senhor determinava que fizesse um grande clamor por Jair Messias Bolsonaro. E aí, preste bem atenção, porque eu vou voltar a falar dele no final, que essa é a parte mais delicada, e eu quero que você fique aí sem sair. Se possível, deixa o teu like, que é a tua curtida, para que o YouTube possa notificar outras pessoas que se interessam por esse mesmo conteúdo. Eu fui aos Estados Unidos na visão. E Deus diz: presta atenção a todo acontecimento, não só no Brasil, e peça para os seus seguidores e todas as pessoas que vão assistir depois, não só no Brasil, mas os acontecimentos mundialmente falando. Tudo tem a ver. E o Senhor diz: é uma nova história mundialmente falando. Assim como foi dito,
e que eu disse que a diplomacia, em novembro e dezembro de 2024, iria ser rasgada. O interessante é que eu estava vendo ali, estava mostrando a retrospectiva do que passou, mas eu também estava vendo aquilo que ainda ia acontecer. Então, novembro e dezembro de 2024, era a diplomacia, Reginaldo, a diplomacia brasileira, a diplomacia mundial vai ser rasgada. Hoje, 9 meses depois daquele dia, novembro e dezembro de 2024, onde todos vocês assistirem, sabem que é verdade, a diplomacia mundialmente não existe. E o Senhor dizia, assim como eu disse que a diplomacia mundial iria ser rasgada nesta data, eu continuarei perante os olhos de todo o universo, perante os olhos de todo o mundo, eu continuarei rasgando a diplomacia mundial. E nunca houve algo desse na história mundial. Todos os olhos irão ver e todos os ouvidos irão ouvir, eu, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, rasgando a diplomacia internacional. Eu via Donald Trump sentado em uma cadeira de honra. E nesse exato momento, a palavra chegava ao presidente dos Estados Unidos. Eu via o coração dele, eu via a mente dele, eu via a parte do tórax dele, e estava blindada o coração, e a parte do tórax de Donald Trump estava blindada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eu via na mão dele um globo, como um globo terrestre. Na mão direita dele eu via um globo, como um globo terrestre. Eu estou falando do presidente dos Estados Unidos da América. Eu vi na mão dele um globo, como um globo aqueles globos mundial sobre a mão dele. E ali o Senhor dizia, passa aqui sobre a mão desse homem todas as nações do universo. Todas as nações do universo passa pela mão deste homem, o presidente dos Estados Unidos da América. E aí eu vi o nome, Apocalipse, e o Senhor daria a ele a autoridade sobre todas as nações para lutar as suas guerras, e o Senhor dizia, diga às nações, Reginaldo, que ele irá vencer todas as guerras. Todas as guerras ele irá vencer. Todas as guerras que ele adentrar, ele vai vencer. E todos aqueles que se meterem ou tentarem interferir ou não acreditar no poderio desse homem e que eu coloquei, pode até parecer teoria da conspiração, mas não é. Foi um arrebatamento de espírito. E o Senhor diz, todos os reis, líderes, presidentes, ditadores que ousarem pagar para ver, irão ver um apocalipse acontecer ainda este ano. Ainda este ano, um apocalipse irá acontecer. E todas as guerras que ele empreitar, ele será vencedor. Alguns irão apostar que não irá acontecer. Esses irão se arrepender de morte. Eles irão se arrepender de morte. Alguns, irão tentar fazer acordo com ele e ele fará um acordo pacífico. Outros, será uma questão de honra, não haverá acordo. Não haverá acordo, principalmente com países ditadores. Não haverá acordo. E vi na mão esquerda desse homem. Vi na mão esquerda desse homem morte. Eu vi a palavra morte na mão esquerda, não morte dele. Eu vi na mão esquerda a palavra morte. E o Senhor dizia, haverá mortes através da mão deste homem. Haverá morte através da mão desse homem, da assinatura de um decreto, de uma caneta desse homem, haverá morte. Você está entendendo tudo que eu estou dizendo aí pelo Espírito Santo de Deus? Haverá morte através da mão deste homem. E todos aqueles que pagarem para ver, ou achar que não vai acontecer, será o fim definitivo, irão chorar lágrimas de morte, posso dizer sangue, mas não irá ter jeito. Mortes, mortes e mortes saindo da mão esquerda do homem. Porque na mão direita eu vi o globo terrestre, representando todos os países, mundialmente falando. Todos os países. E as nações, eu não falo só de Brasil,
as nações, até agora eu não falei de Brasil, as nações irão conhecer o poderio do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores através do seu poder sobre a vida desse presidente americano por nome Donald Trump. Ele irá fazer acordo com quem quer fazer acordo, mas aqueles que entrar em guerra com ele, eu falo de guerra, eles irão vencer a guerra. Uns irão pedir arrego, irão ter conforme a vontade de Donald Trump. Outros irão pagar, irão se arrepender do dia que nasceram, porque não terá mais jeito. O castigo, né, ou a correção através desse homem será gigante e será sem misericórdia. Será sem misericórdia. Então, preste bem atenção. E eu vi Deus bulindo no globo terrestre. Um arrebatamento de espírito que tem que ser considerado nessa visão é a palavra Apocalipse. E aí eu via pessoas, líderes religiosos espalhados por todo o universo, e muitos por todo o universo, todo tipo de líder religioso ou que tenha um poder de opinião, falando até que ele era o próprio anticristo, que ele era o anticristo, mas ele não é o anticristo. Ele está com poder na mão, dado por Deus, para mexer no universo e na terra. E ele irá mexer. E tudo que ele fizer, ele irá prosperar. E um anjo forte, mais 2 ou 3 ou 4, 7 vezes forte daquele que eu vi aqui no Brasil. E esse anjo dizia, eu estou aqui. E o Senhor dizia, Reginaldo, este anjo está aí perto de Donald Trump, para garantir que ele termine o mandato dele, para garantir que ele termine o mandato de 4 anos dele e que outro presidente venha, que outros 4 anos venham no mesmo sentido do primeiro mandato dele, com outra pessoa, quem quer que seja, venha para garantir a sustentabilidade e o controle do universo, do globo terrestre, nesse período de 8 anos, que depois disso, o Senhor disse, a ti não cabe saber, eu irei garantir esses 8 anos para que a minha igreja se prepare no universo, porque dias virão depois que se dará um arrebatamento da minha igreja. A ti não cabe saber dia e nem hora, mas os 8 anos eu te mostro. Depois dos 8, eu não conseguia mais ver, porque só foi até ali, e o Senhor dizia, depois daqui, eu lhe mostrarei outras coisas, em outras nações, e talvez você já não estará mais aqui no Brasil. Eu já tenha te levado para outro país, nesse inteirinho, nesse final desses 8 anos. E aí eu vou lhe mostrar coisas locais, de presidentes, reis e nações, pois eu tenho te levantado como profeta das nações. Esse nome Apocalipse não pode ser esquecido, e você verá pessoas chamando ele de anticristo. Do começo até agora, eu tenho falado de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Eu vi o nome ONU, e o Senhor dizia assim, presta muita atenção, que eu rasgarei, assim como eu rasguei a diplomacia brasileira, eu rasgarei de alto a baixo, e o universo verá. E tinha o nome ONU muito grande, que eu tremi, porque vi muitas mortes. Eu vi muitas mortes. Eu vi muitas mortes e prisão perpétua. Muitas mortes e prisão perpétua. Eu vi na mão esquerda, se não salvo a memória, muitas mortes e prisão perpétua. E eu via os órgãos do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu continuei vendo aquelas bolhas, umas bolhas como se tivesse... Não tem como se leva uma queimadura, que fica aquelas bolhas de água, né? Tipo de água, que você tem que furar ela. Você pega uma agulha e você tem que furar ela para ela desmanchar, né? E eu vi algumas bolhas daquela. E o Senhor dizia, preste bem atenção, nesta hora eu sofri bastante. E eu vi a saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro, e Deus dizia o seguinte, eu determino que a oração e o jejum possa ser muito, mas muito séria, porque ele está correndo perigo de vida. E eu disse, Senhor, ele está em casa, e o Senhor disse, ele está correndo perigo de vida. Aí o Senhor, os médicos não mandem nada aqui. Quem manda sou eu formei o corpo.
no Salmo 139. Quando estava em substância informe, eu criei todos os órgãos dentro de um homem. E eu vi aquilo, e eu clamei por ele, naquele momento eu clamei. E o Senhor disse, não te cabe clamar, cabe ver e pronunciar como profeta das nações. Você irá levantar um clamor na sua life por ele. E vai se colocar na brecha por ele, assim como todos os seus seguidores vão orar por ele. E digam que eu, Senhor, mandei dizer que o estado de saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro é grave. O estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro é grave. Não, antes dele se hospitalizar e antes de sair o resultado que estava com câncer, se eu não me engano foi dia 5, se eu não me salvo a memória. Ou foi dia 10, num corte que tem de uma live. E eu falava sobre isso, sobre a saúde dele. Antes mesmo de dizer que ele poderia estar com câncer ou alguma coisa. Antes, se você ver, está aqui embaixo, no corte que eu fiz, e está lá, eu pedindo orações por ele. E eu pedi oração pelo filho dele, porque poderia acontecer alguma coisa que o garoto fosse pegue de surpresa e fosse passar mal. E aí ele também estava correndo perigo por causa da pressão arterial dele, de Carlos Bolsonaro, né? É Carlos o nome dele, Carlos Bolsonaro. Sobre a pressão arterial e o coração dele. Mas, é como Deus diz, você está dizendo, quem tem ouvidos ouça, o que o meu espírito está dizendo, que você vai pedir a eles que ore e que clame, porque a saúde dele é grave, muito grave. A saúde dele é grave, não importa o que a medicina diga, nem os médicos, através dos boletins médicos. A saúde do presidente é grave. E o Senhor dizia, só um milagre meu para poder salvar o presidente Bolsonaro. Só um milagre meu para poder salvar ele. E eu salvarei se a nação brasileira se vestir de pano de saco, orar verdadeiramente. Se a nação brasileira se vestir de pano de saco, orar verdadeiramente, eu salvarei. E aí, passou por uma parte que eu disse, Senhor, não estou entendendo. Senhor, a minha vontade não causa dúvida, Reginaldo. Diga para a nação brasileira que quem colocará o próximo presidente da República no Brasil sou eu. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.